Olá amigos, boa noite a todos. É com alegria que nós estamos aí nessa quarta-feira para mais um estudo, para mais uma meditação aí em torno de um tema que a espiritualidade vai clarear nossa mente hoje, uma mensagem de Emmanuel do livro Justiça Divina. Olha o tema que bacana, Espíritas diante da morte. Nós que falamos tanto de reencarnação, de vida após morte, então é uma mensagem muito bacana que eu gosto muito, que vai nos ajudar a compreender, a clarear o nosso pensamento em torno disso. Aliás, nos ajudando, né, gente? Que muitos de nós espíritas, nós muitas das vezes não aceitamos o desencarne, a morte, e é muito bacana a mensagem que ela nos consola, na realidade, mostrando essa dinâmica da vida tão importante no nosso processo evolutivo. Tá aí na nossa tela o nosso WhatsApp, nosso Instagram, aquele recado semanal, né? Importante o número, mandar os nomes para tratamento. Nós temos muita gente ao redor de nós em sofrimento, com muita dificuldade. Manda o nome, o endereço, o probleminha que a pessoa está passando. Nós vamos fazer uma oração aqui no final e vamos encaminhar esses nomes para o nosso trabalho presencial, na segunda-feira, aqui em Sobradinho mesmo, na quadra 4, área especial número 3. Todas segundas às 20 horas nós temos aí a nossa reunião. E nós temos um grupo de oração, sem falar, lógico, na equipe espiritual que cuida dessa área. Então é muito importante, nome, endereço e o probleminha que a pessoa está passando para facilitar aí o nosso foco, no sentido de direcionar as nossas orações para ajudar essas pessoas, tá bom? Nós vamos então ler uma passagem de Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, que ele fala assim, ó, nosso tema, espíritas diante da morte. Porque a inclinação da carne é morta,
mas a inclinação do espírito é vida e paz. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida, a te rogar, Senhor, as bênçãos, o amparo, a tua proteção divina e de Mãe Maria Santíssima para todos nós. Mãe de todos nós, Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos os lares, que o seu amor possa nos acobertar a todos, não só nessa quarta, mas do restante da nossa semana, bem como ao longo das nossas vidas. Graças te damos, que assim seja. Muito bem, essa mensagem de Emmanuel está lá no livro Religião dos Espíritos, e eu digo, Justiça Divina, é o título do livro, Justiça Divina, mensagem de Emmanuel, em que ele nos dá uma orientação muito bacana em relação a esse tema, espíritas diante da morte. Ele vai fazer aqui uma série de comparações com a religião, com as outras religiões, e que nos orienta muito a entendermos esse fenômeno que com todos nós haverá de acontecer, não só conosco, mas com aqueles que estão ao nosso redor. Ele então começa assim a mensagem: toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. Toda religião. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Então é a diferença da doutrina, ela vai clarear a nossa mente em torno dessa questão. Olha só o que ele fala: toda religião admite a sobrevivência pós-morte, toda religião. Mas a doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da alma, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Então ele amplia, ele vai clarear o nosso entendimento, né? Não só da sobrevivência, mas como isso acontece. E que o processo evolutivo continua, ele se amplia e chega a falar de mundos mais evoluídos que a Terra. A gente já viu isso com temas, inclusive, que nós já colocamos aqui na nossa quarta-feira, com estudos que sempre fica gravado no YouTube e que você pode estar buscando. Por isso que as nossas aulas são numeradas, para facilitar a você a localizar as aulas. Nós temos, essa é a 225, né? 15. É 215. Essa é a aula número 215. Então nós temos aí com hoje 215 temas, né, que a gente sempre está variando. Às vezes o título é um pouco parecido, mas a gente sempre traz uma mensagem diferente para ampliar o nosso entendimento e que você pode estar buscando no YouTube. Ele vai e continua assim, ó: toda religião, vamos projetar aí para vocês, toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro, né, para pós-morte. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso, na consciência culpada cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Muitas das vezes eu questiono, né, para as pessoas que estão conversando, questionando em torno desse assunto: ora, se eu cometo um crime, um delito, e logo desencarne, por exemplo, como é que eu vou resgatar essa dívida? Se eu desencarno em seguida? Se a pessoa desencarna, como é que eu vou resgatar? Né? Quantos crimes não são cometidos e a justiça humana não enxerga, não vê, não detecta, não descobre quem cometeu? Como é que fica aquele ato perante as leis divinas? Então é preciso raciocinar, porque senão Deus não tem controle da vida. Deus nosso Pai, a providência divina, a ação de Jesus e seus emissários que coordenam o equilíbrio do planeta, como é que fica em relação aos atos cometidos? Onde ele fala aqui, ó: todo delito exige resgate. Ora, se eu cometo um delito e não consigo resgatar, não detecto isso, então existe a questão espiritual, a questão íntima, de consciência. Ele fala aí, ó: também destaca que o inferno é o remorso, na consciência culpada. Como exteriorizar isso e resolver o problema da reparação?
Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. Como é isso? A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes. Ou seja, aquilo que nós já vimos, que a espiritualidade já nos mostrou que nós vamos, no momento da passagem para o mundo espiritual, nós vamos nos deparar com aquilo que fizemos, com aquilo que somos, com aquilo que a gente acredita. André Luiz trabalha isso lá no Mensageiros. Aquele capítulo lá das múmias paralíticas. Até que a Ismália vai fazer uma oração, a prece de Ismália. Está lá. Os Mensageiros, o livro de André Luiz. O segundo livro, né, da série Nosso Lar. Depois vem Os Mensageiros. Onde ele vai lá, a Ismália vai fazer uma oração para aqueles espíritos que estão dormindo nas macas. Porque foram isso que eles assimilaram ao longo da vida. Desencarnaram acreditando nisso. Mostrando que nós vamos viver, nos depararmos com aquilo que a gente acredita depois da morte. Então é muito interessante essa colocação de Emmanuel aqui. Põe de novo aí, Mateus, para a gente dar sequência. Que o espírito se vê mergulhado em resultados das próprias ações infelizes. É isso. Mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório, né, a consequência desses atos é na Terra. É mesmo a Terra onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Justifica aí a questão de como que eu vou dar sequência aos atos que eu cometi e não reparei em vida. Quantos crimes não se comete que a vida na Terra não se detecta, não se descobre os crimes cometidos? Quantos não tem? A pessoa morre lá, desencarna sem saber quem cometeu o crime. Por isso ele fala da consciência. E que nós vamos nos deparar com isso. Ora, eu cometi um ato, um deslize e desencarnei. Não deu tempo de eu resgatar aquela dívida. Está aí a explicação. Temos que reencarnar para dar sequência. Como é que eu vou devolver para a lei aquilo que eu tirei, aquilo que eu violei? Não só em relação às pessoas, como em relação à lei divina. Está aí a explicação. Como justificar os nascimentos já com problemas gravíssimos, onde não deu tempo, né, vamos supor, de raciocinar, de cometer erros. Crianças que já nascem doentes, mutiladas. As doenças congênitas são aquelas que você já nasce com elas. Como explicar isso? Se não deu tempo do espírito resgatar aquela dívida, de cometer aquele erro. Consequentemente, não deu tempo de resgatar em vida anterior, ele reencarna nessas condições. Não tem outra explicação para entender. Senão, nós não vamos encontrar o equilíbrio da lei divina. A ação divina de Jesus, o governador do planeta Terra, dos seus emissários que coordenam o equilíbrio do planeta, sob a direção divina. Então está aí nos detalhes que Emmanuel traz para nós, para poder entender como que funciona isso. Senão a lei não tem equilíbrio, não é justa. Não é verdade? Então isso nos ajuda muito. Aí ele vai falando assim, ó, toda religião, coloca aí, Mateus, toda religião fala do céu como sendo instância de alegria perene. Por isso que tem gente que ainda fala, vai para o céu ou para o inferno. Na doutrina espírita, não apenas mostra que o céu existe,
por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo. Mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estanques. Isso é muito interessante. O céu existe quando se fala das colônias altamente espirituais, belíssimas. A gente admira tanto o nosso lar, não é? Que não só tem aí os detalhes descritos por André Luiz em suas obras, principalmente o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, como a Cidade no Além, da Média Igorinha lá de Sacramento, sobre o aval de Chico Xavier, escreveu Cidade no Além e trouxe desenhos que ela, em desdobramento, viu lá no Nosso Lar. Um fato até muito bacana e interessante, que ela omitiu. Ela estava fazendo esses desenhos e omitiu isso do Chico. No encontro com o Chico pegou e falou: cadê os desenhos que você está fazendo lá do Nosso Lar? Olha a capacidade do Chico, né? Olha como a mediunidade dele era integrada na vida. Não tinha hora, não tinha momento, dentro, fora do centro espírita. A mediunidade dele era íntegra, como se fosse um sentido a mais. Nós não temos aí os nossos sentidos. A mediunidade do Chico era assim, era integrada nele, 24 horas. Cadê os desenhos que você está fazendo aí, né? Escondido. Ela vai, passa os desenhos para ele dá o aval, fala: é exatamente isso. Lógico que tem muitos detalhes, né? Assim como na própria escrita. Tinha hora que André Luiz não conseguia descrever em detalhes o que tinha no plano espiritual por falta de comparação com o que nós temos aqui na Terra. Imagina mostrar como funciona a colônia. Nós admiramos o Nosso Lar pela beleza, os filmes aí nos ajudam a ter uma ideia. Imagina as colônias superiores. Nosso Lar está plantado aqui na Terra. Ainda tem ligação com Umbral, lá na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, sua base principal. Imagina as colônias superiores. E eles falam que os espíritos não ficam nesse paraíso, né, nesse mundo maravilhoso, parados, estanques. Eles estão em atividade constante, estão trabalhando. Por isso que a espiritualidade superior não nos abandona, que eles estão nos ajudando no processo evolutivo. Então a vida reencarnada, encarnada, nesse movimento constante da vida, ela é dinâmica. Importante para os processos evolutivos, porque haveremos um dia de habitar essas colônias superiores. E a espiritualidade vai e dá, na sequência ele fala assim, vamos voltar só ao finalzinho, né? Falando aí do que esses heróis da virtude não se imobilizem em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade, ainda situados na sombra. Por isso que eles não nos abandonam, por isso que nós nunca estamos sozinhos. O grande problema nosso é que a gente não percebe a presença deles pela nossa ignorância mental, pois não temos ainda atos dignos de termos a presença dessa espiritualidade perceptível, mas que eles estão sempre conosco, está aí, ó. Estão num trabalho de recorrer à humanidade no seu processo evolutivo. Os espíritos não abandonam quem ficou para trás. Temos que estar integrados. É a evolução, embora a questão é íntima e individual, mas ela é coletiva. Temos que evoluir todos. Somos criação de Deus. Nenhuma ovelha se perderá no grande rebanho. Todos nós temos que seguir coletivamente. Temos que agir individual, mas vamos nos somando a esse processo coletivo. Importantíssimo. Então os espíritos superiores, essa semana uma colega me perguntou: o que esses espíritos ficam fazendo? Esses espíritos de luz que já alcançaram instâncias evolutivas tão grandes, está aí, ó,
a resposta. Eles estão trabalhando para a evolução da humanidade. E é no plano carnal e no plano espiritual. É por isso que quando a gente desencarnar, nós vamos ficar parados também não. Nós vamos ficar em processo evolutivo. Porque nós temos as dívidas no plano carnal e no plano espiritual. Tanto que André Luiz ele começa a trabalhar nos dois planos. Pode olhar nos livros dele, está sempre visitando a Terra, auxiliando os encarnados. E o Humberto de Campos está abarrotado de conteúdo nos livros dele. Tem até um aqui. Aqui, ó, nesse livro aqui tem uma lição. Vou pegar aqui para vocês, só um minutinho. Ó, nesse livro aqui, ó, tem uma lição exatamente falando disso. Mostrando que no plano espiritual nós não vamos ficar parados não. Nós vamos trabalhar muito mais do que aqui. Quem acha que vai desencarnar e ter paz, sossego no plano espiritual está enganado. Não vai ter não. Pelo contrário, nós vamos trabalhar muito. Nós vamos trabalhar exaustivamente. Está aqui na lição. Ou seja, nós vamos, quando desencarnarmos, nós vamos trabalhar muito mais do que nós trabalhamos aqui. Achando que nós vamos ficar parados, descansando, livre dos problemas que a vida nos propôs aqui na Terra. Hoje eu entendo por que os espíritos, o Chico falava muito, né? Quanto mais tempo permanecermos aqui, melhor. Porque é aqui que a gente encontra o processo evolutivo. No plano espiritual a gente amplia o campo de entendimento. Mas temos que voltar sempre para resgatar nossas dívidas. E a espiritualidade, essa já que alcançou as instâncias evolutivas, trabalham muito e nós vamos trabalhar também. Então quem pensa assim, desencarne, né? A pessoa estava sofrendo muito, ela descansou. Eu não falo mais isso não. Essa expressão aí, ó, quando você lê a lição aqui, nesse livro, deixa eu ver se eu acho ela aqui, o título dela, quando eu achar, eu vou voltar nesse assunto e nós vamos ver, mas tá desse livro aqui, ó, pra gente não perder tempo. Mas a gente trabalha demais. Então quando você fala assim, a pessoa descansou, desencarnou, aí ela descansou. Descansou não. Ela vai dar sequência no plano espiritual, porque tem que trabalhar demais. A gente errou muito no campo das ações. A nossa dívida é enorme. Cada encarnação nossa, a gente resgata um pedacinho. Fora os problemas que a gente vai adquirindo também. É por isso que o grande Pietro Baldi nos fala que a evolução, ela se dá 3 passos para frente e 2 para trás. Cada etapa, mas 3 para frente e 2 a gente recua. Não que a gente perde a evolução, não é isso. Mas a gente precisa voltar como volta para a Terra, resgatar as dívidas que a gente não conseguiu saldar, que não conseguiu resolver. Então a espiritualidade, ela tem esse entendimento, ela sabe que é assim e não nos abandona. Porque nós estamos integrados na lei divina e pelo amor divino. Nós estamos unidos. Temos que fazer as nossas partes, porque são os erros individuais. Temos que fazer a nossa reforma íntima, individual, mas nós temos os erros coletivos. E que vamos evoluir coletivamente. Com esse pensamento, a gente entende por que a espiritualidade não nos abandona. Nós é que temos dificuldade de perceber essa espiritualidade que está sempre presente conosco. E André Luiz mostrou isso quando ele passou aquele período lá no umbral. Ficou 8 anos em sofrimento. No momento que ele muda a mente, a percepção mental, imediatamente a espiritualidade aparece para ele e leva ele para o nosso lar.
porque é íntimo, é estado mental. Por isso que o inferno começa aqui. Lembra aquele momento que ele fala? Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Aqui, ó. Põe aí, Mateus. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada. O remorso está na nossa consciência, é íntimo, é individual. Quando você muda a sua mente, a sua consciência desperta. Foi o que aconteceu quando era Luiz. Ele pegou, mudou seu estado íntimo. Ele mudou seu estado íntimo. No momento que ele muda, ele vai e desperta. A espiritualidade então aparece para ele com a maca. Bora, meu filho. Mudou a mente, está na hora da gente ir para o nosso lar. Debilitado, por isso que ele é carregado numa maca. E ele vai, passa um ano estabelecendo, se reequilibrando. Então é isso. É isso que acontece conosco. E vai acontecer conosco. Então a espiritualidade, gente, sempre, tanto no plano terreno como no plano espiritual, estão trabalhando pelo processo evolutivo da humanidade. Nós estamos inseridos nesse programa e nesse esquema. E na sequência ele vai falando assim, ó, toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas, todas independente de suas crenças religiosas. Mas a doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, aqui ou no plano espiritual, de acordo com as nossas próprias obras. Vamos ter que responder pelos nossos atos individualmente. Individualmente vamos cuidar desses resgates e vamos evoluindo coletivamente. Porque esse resgate ele se dá em confronto com o nosso próximo. Ninguém evolui sozinho, entende? É um trabalho íntimo. Mas eu tenho que fazer. Por isso que a gente, quando fala do bem, que a espiritualidade sempre nos orienta, fazer o bem incondicional, fazer o bem ao nosso próximo. Porque não tem como você evoluir sem contato com o outro. Então é uma obra íntima e que vai refletir no processo coletivo. Muito bem. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. A morte, olha o que ele está falando aqui, gente, é um processo natural. Eu fico impressionado com nós, quando desencarna um parente nosso, a gente parece que o mundo acaba. A gente precisa, tem sentimentos, ok. Mas para que o desespero se a gente sabe que a vida continua? Que é um processo evolutivo. E que nós também vamos passar por aquilo. É duro falar isso. Nós ainda sofremos muito. Mas nós estamos esquecendo que o espírito está evoluindo. Lógico que eles vão para uma condição melhor. Por isso que toda encarnação nossa é melhor do que a anterior. Independente do que a gente faça aqui. Até dos erros que a gente comete. Chega no plano espiritual, a gente amplia esse campo de entendimento. Reencarna, você fecha o campo. Por isso o esquecimento do passado. Tem até uma aula com esse título aí. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Olha, os espíritas realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Você está confrontando com os espíritos superiores. Você está indo de encontro às orientações espíritas. Isso não quer dizer que você não vai ter sentimentos superiores com o seu parente que desencarnou. Mas ficar com a mente presa a esse processo, nós temos que mudar. Bom para nós e bom para os espíritos que partiram. Nós não podemos prendê-lo nas nossas mentes enfermas, que não compreendem o fenômeno do desenvolvimento superior. Nós precisamos corrigir isso.
É um problemaço que nós temos ainda. Nós estamos muito presos ainda às formalidades humanas inferiores. Tem que ser falado isso. Os espíritos estão falando isso. Não é opinião minha, não, que eu também sofro com isso. Com os entes que já desencarnou. Lógico. Mas nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos ter um entendimento dinâmico, vivo. Pensa aí num parente seu que desencarnou já há alguns anos. Qual a ideia que você tem? Não é que eles estão bem? Que eles melhoraram? Que eles evoluíram? André Luiz mostra isso no nosso lar, com ele mesmo. Você não quer o bem para o seu parente, para ele que habite uma colônia espiritual? Ué. Então, se você tem esse sentimento, esse pensamento agora, por que você não já tem ele no momento do desencarne? Por que na hora do desencarne, do enterro, você tem que estar expressando essa postura que não é digna para quem conhece a doutrina espírita? E ele encerra assim: para todos eles, a desencarnação... Vamos voltar aqui que eu quero repetir isso. Os espíritas, pois, não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Cara, se nós tivermos esse entendimento, se a gente tiver essa explicação viva na nossa mente, haveremos de entender com clareza, auxiliando, gente. Lá no livro que eu gosto muito e sempre que é possível eu cito ele aqui. No livro Voltei, Psicografia do Chico Xavier, Espírito Irmão Jacó, no capítulo 17, por favor, leia lá. Quem não tem um livro, baixa o livro aí do Chico que ele tem acesso. Lê lá no capítulo 17, por favor. O irmão Jacó, que era um espírita aqui da terra, dirigente da Federação Espírita Brasileira, ele é o Frederico Figner, foi quem ajudou o Chico. Todo ano ele doava lá uns ternos pro Chico. Ele foi quem construiu a Casa dos Artistas, lá no Rio de Janeiro. Foi um empreendedor financeiro do país, riquíssimo. Pra você ter ideia, foi ele que introduziu aqui no Brasil o LP, música, os aparelhos. Foi quem fundou a Casa dos Artistas, pra você ter ideia. É ele que é o irmão Jacó lá do livro Voltei. Lê o livro, que é espetáculo, e lê no capítulo 17. Ele precisou se desligar de todos os parentes e dos conhecidos para poder ampliar seu campo mental, para poder evoluir, se situar melhor no plano espiritual. Vamos abrir a mente para entender isso. Isso não quer dizer que romper com os laços afetivos, mas disciplinar os laços afetivos. Porque ele precisou fazer um curso que ele não podia ter ligação com parente, nem com conhecido. Porque esse sentimento que nós chamamos de amor, de sentimento fraterno, é inferior ainda. E que esse sentimento que a gente tanto luta por ele é inferior no nosso estágio evolutivo. E isso atrapalha o espírito a avançar no plano espiritual. Vamos entender isso. E ainda nós estamos presos nas mortes de entes queridos, como se fosse o absurdo dos absurdos, esquecendo essas lições maravilhosas trazidas pela espiritualidade. Meditemos, reflitamos, busca no livro, a aula vai ficar gravada aqui no YouTube,
para buscarmos, relermos, refletir na nossa conduta e, quem sabe, tornar melhor as nossas vidas, não só aqui, mas no plano espiritual. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Quarta-feira que vem nós vamos trazer mais um tema para nós aqui. Vamos fazer a nossa oração para os irmãos, principalmente, que mandaram seus nomes para tratamento à distância. E voltamos aqui para encerrar com as imagens do nosso trabalho social. Convite aí para que você continue nos ajudando. Pensemos em Jesus, em Mãe Maria Santíssima, e só temos, Senhor, Mãe querida, a agradecer pela assistência, pelas bênçãos dos seus mensageiros, das suas mensageiras. Maria, que tem como Celina sua representante, suas caravanas, que todos nós possamos ser visitados pelo teu amor, pelo amor de Deus nosso Pai, através de Jesus e dos seus mensageiros, e temos consciência que não é merecimento que temos, mas é o trabalho que a espiritualidade faz para nos ajudar, toda a humanidade, para que evolua e alcance aí seus objetivos superiores. Que essas vibrações do bem, do amor fraterno, essas vibrações belíssimas, confortadoras, santificantes, possa se estender a todos os que sofrem, em especial nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, não só dessa semana, mas todos aqueles que estão no nosso caderno de vibração. Que a tua paz e o teu amor possa tocar o coração de cada um, e que essas bênçãos permaneçam conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos, agora nós vamos mostrar aí o trabalho social que a gente faz. E a gente sempre passa aí para poder ficar gravado, né? E você pegar os dados, não só da cesta básica, mas como das mães carentes que a gente atende, né? E dos kits que elas recebem. E aí os dados que você precisa para poder continuar nos ajudando. Sem a sua ajuda a gente não consegue fazer esse trabalho. Então aí vê a maneira que você possa contribuir conosco, a fim da gente dar sequência a esse trabalho. É com muito carinho que encerramos aqui o nosso trabalho de hoje. E vamos até quarta-feira que vem trazer um novo estudo, uma nova reflexão. Curta o nosso vídeo, dá lá um joinha. Isso é importantíssimo para a gente manter o nosso canal no YouTube e divulgar o nosso trabalho, assim como podemos estar divulgando para os amigos, conhecidos, aquelas pessoas que precisam, para que possam absorver também, como todos nós, a cada semana, esses estudos tão importantes na nossa vida. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco na sequência de nossos dias. Quarta-feira que vem vamos trazer um novo estudo para a nossa reflexão. Um abraço a todos, até lá.